pessoal, meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de formação acelerada em OutSystems. Hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas características avançadas dos nossos aggregates. Os aggregates, só relembrando, é aquele elemento visual, né, que nos permite definir pesquisas dentro da nossa base de dados. Tá? A gente consegue definir múltiplos sources, né, múltiplas origens, ou seja, buscar informações não só de uma tabela na nossa base de dados, de uma entidade na nossa base de dados, mas de múltiplas tabelas ou de múltiplos sources. Nós podemos também já, dentro do próprio aggregate, já fazer alguns cálculos, seja cálculos básicos como soma, contagem de registros, somar, se tem um campo numérico a gente pode somar, tirar média, etc. Pegar o valor máximo, mínimo, mas nós também podemos criar as funções que nós quisermos com as informações que nós estamos buscando através do nosso aggregate. Tá? Em relação a múltiplos sources, a gente simplesmente adiciona os sources que nós queremos que o nosso aggregate busque as informações e a própria plataforma já adiciona um join para a gente dependendo se há já uma relação entre essas dois sources. Tá? E a gente pode também tanto editar os joins que a plataforma adiciona de forma automática, ou a gente pode customizá-la da forma que nós quisermos. Tá? Existem três tipos de parâmetros, né, de operadores que são selecionados nos joins: o only with, o if or without ou o if. Né? O if a gente está buscando as informações dos dois sources, o only with só aquelas informações que aparecem tanto uma como na outra, ou o if or without tanto faz, né? A gente pode trazer as informações de um e as informações ou as informações do outro, da outra tabela. Tá? Em linguagem SQL, se a gente fosse fazer esse select na mão, a gente definiria a entidade 1, ou seja, o source 1, o parâmetro, né, que nós queremos relacionar as informações um com o outro, se é o inner join, left join, full outer join, o equivalente seria o only with or without ou with, e a entidade 2, e a condição que nós estamos utilizando para conectar esses dois sources. Tá? Depois eu mostro ali no nosso Service Studio isso. Tá? A gente pode esconder as tabelas, a gente pode esconder as colunas dentro dos nossos aggregates, ou seja, a gente pode esconder alguns atributos ali dentro dos nossos aggregates, só para não poluir um pouco a visão das informações. Tá? Mas quando a gente esconde, nós estamos escondendo só a parte visual, tá? As informações continuam sendo acessíveis e não afeta nada o resultado, né, a saída desse nosso aggregate. Tá? Como nós comentamos, nós podemos fazer alguns cálculos, inclusive podemos criar funções as nossas próprias funções para manipular essas informações. Aqui na nossa tela a gente tem, né, tem um exemplo, foi criada uma função cuja saída vai se chamar total price, que é uma multiplicação das informações que estão na coluna quantidade com a coluna preço. Tá? Então, em vez de fazer isso fora do nosso aggregate, a gente pode fazer um cálculo como esse dentro do nosso aggregate, e nós podemos utilizar também as funções, né, que já vêm já vêm existentes dentro da própria plataforma para manipulação de dados, né? Aqui tem dois exemplos, né? Então, diff days, current date e assim por diante, tá? E nós podemos também utilizar variáveis dentro do nosso aggregate. A gente pode, aquelas variáveis que nós definimos fora do aggregate, que tem algum certo conteúdo, a gente consegue manipulá-las dentro dos aggregates também. Então, isso é bem bacana. Tá? Quando é que a gente usa isso? Por exemplo, dentro de um search, por exemplo, nós usamos, né, existe uma variável que lá fora do nosso aggregate que contém o que nós estamos querendo buscar, e dentro do aggregate a gente faz uma referência a essa variável e manipula isso para buscar as informações que nós esperamos. Esse é um exemplo. Né? Nós podemos também definir valores dentro de variáveis lá fora e esses valores sendo utilizados nos cálculos. Então, é bem interessante. A gente também pode agrupar múltiplos registros dentro do mesmo grupo, e a gente pode daí aplicar essas funções como eu dei de exemplo aqui, soma, média, mínimo, máximo, etc., para esse grupo também. O resultado ele fica aparecendo, né, o resultado que vai ser parte da saída do nosso output, ele sempre fica aparecendo em azul, aqui um azul um pouco mais forte. Tá?
Bom, pessoal, vamos pular agora para o Service Studio e vamos pegar um aggregate já existente e mostrar alguns desses itens aqui na prática, tá bom? Eu vou abrir aqui meu Service Studio. Nós temos aqui algumas páginas já criadas com alguns aggregates. Vamos utilizar essa página aqui de Producer Detail, por exemplo. Tá? Deixa eu dar uma limpada aqui, a tela tá com o nosso switch aqui ainda. Deixa eu remover essa variável. Deixa eu remover esse switch aqui que nós deixamos solto aqui. Tá no formulário, ele tá aqui. Deixa eu matar ele. E a gente deixou um if aqui também, eu tinha deixado um if. Vou remover esse if aqui para não ficar poluindo aqui o nosso exercício. Pronto. Agora, quando a gente entrar na nossa página de Producer Detail, vou dar um publish aqui. Quando a gente entrar na nossa página de Producer Detail, vai estar aparecendo aqui embaixo os vinhos aqui desse produtor, tá? Como já estava definido anteriormente. Tá bom? Se terminar o publish, a gente segue com o nosso exercício. Voltando, aqui dentro da nossa página Producer Detail, nós temos alguns aggregates, né? Temos dois aggregates. Um que nós utilizamos para pegar as informações desse producer em questão, que estão aqui em cima, e um outro aggregate que lista os vinhos desse producer que estão aqui embaixo, tá? Vamos copiar esse aggregate para poder mexer um pouquinho nele. Deixa eu dar um copy e eu vou dar um paste aqui, tá? Eu vou chamar esse aggregate, eu vou mudar o nome dele só para... Eu vou colocar aqui o finalzinho, eu vou mudar aqui e vou colocar, por exemplo, editado. Só para a gente diferenciar um do outro aqui, tá? Vamos abrir o aggregate. Então aqui, pessoal, o aggregate ele está nos trazendo já as informações dessa consulta, né, as informações lá da nossa base de dados. A gente pode ver que a gente tem múltiplos sources aqui, né? Então, com esse aggregate, nós estamos trazendo informações não só de wines, da nossa entidade wines, mas também das nossas entidades type e user, certo? E aqui a própria plataforma já fez um join para nós, certo? Então, eu quero que traga as informações de wines que tenham ou não tenham, ou seja, traga todas as informações, tendo ou não tendo, lá tendo um conteúdo na variável type, certo? E aqui tem qual é o critério que foi utilizado para relacionar uma com outra, né? Ou seja, o atributo type ID da nossa entidade wines tem que ser igual ao atributo ID da nossa entidade type, tá? Então aqui que foi feito é isso. Se nós quisermos modificar isso, basta dar 2 cliques aqui e a gente consegue editar essa definição aqui a nosso bel prazer, tá? Não é o caso, não vamos fazer isso agora. Vocês podem ver que aqui, pessoal, aparece um númerozinho aqui, está aparecendo 4, ou seja, tem 4 colunas que estão escondidas, tá? Ele mesmo escondeu pra gente para não poluir a nossa tela. E aqui tem 14 colunas que foram escondidas. Eu vou clicar nesse 4 aqui pra gente ver o que acontece, tá? Então, quando eu cliquei, ele expandiu e mostrou o conteúdo dessas 4 colunas que estavam escondidas. Se eu quiser esconder, basta eu clicar com o botão na direita e eu posso esconder novamente, tá? Então, fica fácil da gente, dentro do aggregate, poder visualizar as informações que estão vindo lá da nossa consulta, da nossa base de dados, tá? Como é que eu faço, por exemplo, para contar esses vinhos, pessoal? Vamos supor que eu quisesse adicionar essa informação na nossa página, ou seja, o número de vinhos que esse produtor tem, nós temos cadastrado desse produtor aqui na nossa aplicação. Então, para fazer isso, basta clicar, como a contagem é um campo que não depende é uma informação que não depende do tipo de campo, né? Se nós quiséssemos somar uma informação, nós teríamos que selecionar uma coluna, né? Uma coluna aqui que fosse de um tipo somável, né? Mas contar registros, eu posso clicar em qualquer lugar, eu vou clicar aqui no primeiro, e já aparece aqui para nós a opção Count, tá vendo? Ele criou uma nova coluna em azul, se lembra que é uma coluna que vai conter essa informação que nós solicitamos.
Então, o resultado agora do nosso aggregate não vai ser mais os registros, pessoal. Agora o resultado do nosso aggregate ele vai ser essa informação aqui, que no caso é o número de colunas que são resultado desse aggregate. Nesse exemplo, o número de vinhos que estão cadastrados na nossa aplicação deste produtor, tá? Bom, para a gente visualizar essa informação do número de vinhos que esse produtor possui cadastrados aqui na nossa aplicação, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou adicionar aqui um espacinho aqui embaixo, nessa coluna 1 mesmo, nesse formulário, deixa eu fechar isso aqui. Eu vou adicionar aqui entre esses dois, aqui entre os botões e esse input widget daqui, eu vou adicionar um container, tá? Vou colocar aqui no meio. Vou dar um espacinho para não ficar em cima um do outro aqui. Deixa eu distanciar aqui do de cima do de baixo. O de cima já está distanciando, então distanciar do de baixo. E aqui dentro desse container, pessoal, eu vou colocar um widget do tipo expression. Tá? E eu vou dizer qual é o conteúdo dessa expressão. O conteúdo dessa expressão, pessoal, vai ser um texto, que é, por exemplo, o número de vinhos deste produtor é, dois pontos, um espaço, fecha aspas, duplas, tá? E aí agora eu vou colocar um operador mais, e aí eu vou colocar a saída do nosso aggregate, pessoal, que é o count, certo? List, current, tá aqui a informação, count. Eu vou dar um close. O que nós estamos esperando, pessoal? Então, quando a gente abrir a aplicação, eu vou navegar para um producer qualquer, e aqui dentro dessa expressão a gente vai poder ver a quantidade de vinhos que estão cadastrados desse producer aqui, tá? Vou dar um publish e vamos verificar na prática se isso tudo está funcionando. Tá, 80%, 90%. Pronto. Vamos abrir a nossa aplicação no nosso web browser. Vamos navegar agora para um producer qualquer. Vou clicar aqui em Producers. Vou clicar no primeiro. Pronto, pessoal. Então deu tudo certo. Aqui a gente tem um texto, né? A gente colocou um texto na nossa expressão e a gente colocou o conteúdo da saída daquele nosso aggregate que faz esse cálculo para a gente, tá? Então vamos confirmar, aqui está dizendo que nós temos 5 vinhos cadastrados e nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vinhos cadastrados desse producer. Então tá acontecendo tudo como a gente esperava, tá? Mas vamos supor que a gente quisesse não pegar só a quantidade de vinhos desse producer, mas se a gente saber a quantidade de vinhos que nós temos de vinho branco desse producer e a quantidade de vinhos que nós temos tintos desse producer, tá? Então vamos alterar lá no nosso Service Studio a nossa aplicação para nos dar essa informação, tá? Bom, primeiro vamos voltar lá no nosso aggregate. Para fazer isso, pessoal, eu vou expandir um pouco aqui essas nossas colunas, tá? Aqui já está aparecendo, na verdade. Eu tenho uma coluna aqui, que é a coluna Type, que nos mostra se o vinho ele é branco ou se é tinto. Eu vou clicar com o botão na direita aqui e vou dizer que eu quero agrupar as informações por essa informação, né? Eu vou utilizar aqui Group by Label. Agora, além de nos mostrar o count, pessoal, ele não está mostrando o count de todos os registros, ele está nos mostrando, na verdade, o count por label. Aqui no nosso aggregate nós já estamos vendo que nós temos 2 vinhos brancos desse producer, de exemplo aqui, e 3 vinhos brancos desse producer, 2 vinhos tintos, perdão, desse producer. Então como é que a gente faz para consumir essas informações, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui no nosso aggregate. O nosso aggregate, além de ter a saída dessa informação, que é o count, que é um número, nós também estamos vendo aqui uma outra informação, que é o label, tá? Então vamos consumir isso na nossa página agora. Vamos clicar na nossa página.
Como eu tenho que mostrar mais de uma informação, não é só a informação de um número de vinhos, que é uma informação só. Eu quero mostrar o número, o label tinto e o número de informações. É o label branco e o número de vinhos que eu tenho desse label branco. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos remover esse widget daqui. Eu vou vir aqui para trabalhar por aqui, que é mais fácil para esse caso. Eu vou remover essa expressão, eu não preciso dessa expressão agora. E para conter para eu mostrar várias informações, pessoal, não uma informação só, eu vou utilizar esse widget de lista aqui. Então eu vou adicioná-lo no mesmo local, tá? O nosso widget de lista, ele tem que apontar para algum aggregate, eu vou apontar para o nosso aggregate esse editado que nós usamos. Então ele vai buscar as informações lá, certo? Eu vou adicionar um item lá dentro desse meu widget, tá? Melhor. Eu vou pegar e vou arrastar direto aqui o nosso... Não achei bonito aqui lá. Eu vou arrastar direto aqui o nosso label, certo? Aqui para dentro. E embaixo do label eu vou botar o count. Pronto. Então o que a gente espera que aconteça, pessoal? Quando a gente entrar na nossa página de producers, em vez de a gente ver só o total de vinhos, nós vamos ver, na verdade, os vinhos por tipo. Né? Quantos vinhos quantos vinhos cadastrados nós temos desse producer que são tintos e quantos vinhos são brancos. Vamos dar um publish, pessoal, e ver isso acontecendo na prática. Publicando. Vamos lá. Open em browser. Vamos navegar para um producer qualquer. Esse primeiro aqui é o inimigo. E está funcionando como a gente esperava, pessoal. Agora, o nosso aggregate foi lá e contou não mais o total de vinhos, ele contou o total de vinhos por label, né, porque nós agrupamos pela coluna label, type label. E agora a gente está mostrando essa informação aqui no formato de uma lista, onde o primeiro item de uma lista é esse type label, né, branco ou tinto, e embaixo o count, que é o conteúdo de vinhos que nós temos cadastrados aqui desse produtor, vinhos brancos e vinhos tintos, tá? Então está mostrando como a gente esperava. E com isso a gente encerra mais uma aula aqui dentro do nosso programa de formação acelerada em OutSystems. Obrigado, pessoal, e até a próxima.